Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro, a nossa segunda live. E ontem eu trouxe dicas de alto nível que eu combinei com vocês lá no início da semana, para que vocês mesmos possam avaliar o projeto de vocês. Eu quero saber, enquanto o pessoal está chegando, se vocês conseguiram colocar em prática. Conseguiram colocar em prática, reler o projeto, rever alguns pontos que vocês já estavam inseguros? Contem pra mim. E aí, se ontem a gente falou bastante sobre o planejamento, reforcei para vocês, né, principalmente para quem não escreveu o projeto ainda, que está inseguro para começar, que não sabe por onde começar, eu falei que antes de escrever, antes de exigir essa última versão que você vai entregar para o avaliador na banca, você precisa planejar muito bem o seu texto. E aí sim, depois que planeja, você vai redigir, você vai escrever a primeira versão, mas uma escrita mais livre, né, para desenvolver a criatividade de vocês, para trazer realmente o que vocês pensam, sem aquele rigor científico de início, principalmente para quem não tem muita experiência com leitura e escrita de trabalhos acadêmicos. A gente falou sobre quais pontos você precisa escrever em cada um dos tópicos para poder se destacar, né, perante a banca, porque afinal de contas a gente está na semana do pré-projeto aprovado, né, sempre buscar o seu diferencial, o que nós, enquanto professores do ensino superior, da pós-graduação, vê na maioria dos projetos, né, de desvios, de erros, e como você pode se diferenciar dos demais, né, daqueles projetos sempre com os mesmos erros, sempre com os mesmos, sem muito rigor científico, sem qualidade textual. E hoje eu vou falar do terceiro ponto das estratégias de escrita, que é a revisão do seu texto. Agora sim, nessa terceira fase, vocês vão se preocupar, reler o texto de vocês, né? Primeiro, vocês vão reler colocando tudo que eu falei ontem em prática, em relação à metodologia, ao delineamento do estudo, e agora, né, para quem já fez isso, vocês vão reler, pode até, é muito bom imprimir o texto, imprimir o pré-projeto, para vocês fazerem a leitura e uma revisão dos aspectos gramaticais, ortográficos, de coerência, coesão do seu texto. Hoje o nosso conto vai ser mais rápido. Ontem a gente ficou bastante tempo porque tinha muita coisa a ser falada, teve um momento também de tira dúvidas, vocês trouxeram muitas perguntas importantes, né? Eu agradeço por isso. E hoje a gente vai falar especificamente de erros mais comuns que eu, enquanto revisora de textos, enquanto professora também, pesquisadora, percebi nesses últimos 10 anos de experiência, né? E é muito importante, principalmente para quem está quer entrar na vida acadêmica, que vocês saibam que para ser um pesquisador não basta produzir ciência, vocês também precisam escrever ciência, né? Escrever pode parecer até simples, mas escrever bem, escrever com clareza, precisão, né, de uma forma que você consiga se comunicar com o outro, escreva para o outro, pensando sempre no seu leitor, né, exige do futuro pesquisador, é exigida a qualidade textual. Imagina, vocês já passaram pela graduação, então quando a gente recebe o seu texto enquanto avaliador, a gente espera que você entenda também nesse percurso da graduação que você tenha aperfeiçoado a sua escrita, concordam? Porque vocês tiveram a oportunidade de ler livros, artigos, capítulos,
que o que chega para a gente, né, o que chega para a banca avaliadora, e isso eu já ouvi muito dos meus professores, já ouvi dos meus colegas lá na universidade, e também a gente recebe aqui no Além da Revisão. Uma escrita desleixada, que mostra que você fez de qualquer jeito, que você fez em cima da hora, ambiguidades excessivas, erros de concordância e entre outros desvios. Então a gente percebe também, né, além do descuido com o próprio idioma e com a ciência, o que eu considero muito grave, né, não são meros deslizes de uma pessoa que, foi erro de digitação, mas se ela tivesse relido o texto, ela teria encontrado. Se você, fala pra mim, eu acredito que vocês, às vezes, inclusive os clientes falam comigo, Karine, eu deixei passar isso. Muitas vezes vocês mesmos percebem quando vocês deixam o texto descansando um pouco e depois faz a releitura, quando vocês imprimem o texto de vocês. Então é muito importante que vocês coloquem isso na rotina de estudo, de leitura e de escrita de vocês. E aí, quando a banca receber o texto bem escrito e adequado, com certeza vai causar uma boa impressão. A gente falou ontem, quando ele olha, a primeira coisa que o avaliador faz é ler o título. Aí se chama a atenção dele, ele vai folhear. E nós que lemos muito, a gente já consegue identificar com muita rapidez esses desvios. E tem a questão também do seu leitor, do avaliador, ganhar tempo com a leitura. Vocês já tiveram alguma experiência de começar a ler um texto, e perder o interesse, perder a motivação, porque aquele texto está fluido, aquele texto não está interessante, não está te chamando a atenção, porque aquele texto tem muitos desvios, ortográficos, gramaticais, aí você pensa assim, peraí, se está com tanto desvio assim é porque não teve revisão, é porque não teve um olhar de um pesquisador. Meu Deus, como que esse orientador coloca o nome dele nessa publicação? A gente já faz essa avaliação, né? Então, para que os nossos leitores não passem por isso, para que a sua pesquisa seja citada, para que o seu pré-projeto ele seja bem avaliado, porque a qualidade textual, como eu disse, é um dos itens avaliados e passa uma ótima impressão, você precisa ter bastante atenção em relação aos desvios que eu trouxe para vocês aqui hoje. Tá todo mundo com papel e caneta na mão, tá? Anotem aí, por favor. Então, como eu disse, nesses últimos 10 anos, após as leituras, chega muita coisa pra gente. E tem alguns desvios, eu até prefiro chamar de desvios, gramaticais, ortográficos, de sintaxe, semântica, que são repetitivos, né? Vem sempre pra gente e você não passa credibilidade com a sua escrita. Então, o primeiro deles, anotem aí, uso excessivo de advérbios e adjetivos. É muito comum na fala nós usarmos com frequência, né? Eu estou até utilizando aqui na minha fala, advérbios, adjetivos para você convencer o outro. Mas na redação científica não, eles devem ser cortados, principalmente aqueles que expressam juízos de valor. Por exemplo, certamente, evidentemente, efetivamente, definitivamente. Aí vocês já vão se identificar. Ou não. Adjetivos como ótimo, excelente, interessante. Este tema é super interessante. É muito importante para o programa de pós-graduação. Você não vai me convencer assim. Sinceramente, não mesmo. Então, na revisão do seu pré-projeto, que todo mundo que está participando aqui da semana do pré-projeto aprovado vai revisar o seu texto, eu estou ensinando aqui
passando para vocês informações que outras pessoas não vão ter, que os seus candidatos não vão ter. Inclusive, eu tirei do ar a live de ontem, não está aqui no IGTV, já disponibilizei para quem está no grupo do WhatsApp o link, só quem tem o link tem acesso. Depois, aos poucos, né, no próximo ano eu vou compartilhando alguns trechos dela, mas por enquanto só vocês têm acesso. Além, né, continuando aqui, primeiro erro, uso excessivo de advérbios e adjetivos. O segundo, informações imprecisas. Como quais? Em geral, pouco, maioria, coisa. O que quer dizer isso? Vocês precisam passar as informações precisas. Há muitas pessoas, muitos trabalhos afirmam que. Quais trabalhos? A maioria dos entrevistados, quantos entrevistados? Sejam precisos. Caso contrário, o seu leitor, de novo, ele pode não continuar a leitura do seu texto e desconfiar de algumas afirmações que você está fazendo ali. Então, na releitura do seu texto, observe essas palavras que eu estou compartilhando com vocês. É melhor, além de trazer informações precisas, vocês podem também, se possível, comparar os resultados de 2, 3 pesquisas, por exemplo. Terceiro desvio muito comum nos textos: repetição de ideias. Principalmente porque quando você está escrevendo e aí conversa com um, conversa com o outro, pede para um colega ler seu trabalho, ler sua pesquisa, e às vezes ele fala, acrescenta essa informação na metodologia. E aí essa informação já estava em outro tópico, você não releu. Então, por isso, a importância de você reler o seu trabalho. Avalie se você está avançando no assunto, se você está contando aquela história que eu falei para vocês ontem. Um texto científico, ele conta uma história. Ou se você está simplesmente repetindo as ideias, né? Blocos de parágrafos falando a mesma coisa. Quarto desvio. Desvios de estilística, de estilo. E o que é isso? Quem aí gosta de figuras e vícios de linguagem na fala, ou então você trabalha num segmento, por exemplo, administração, jornalismo, que tem muitos jargões, vocês realmente, é comum utilizar figuras de linguagem. Ou você gosta muito de literatura, textos literários, poemas, epopeias, ok, tudo bem em você usar figuras e vícios de linguagem. Mas, como eu disse para vocês, a redação científica exige exatidão, rigor formal. A sua mensagem precisa ser clara e objetiva. Metáfora também é um outro desvio de estilística. O que é metáfora, para quem não lembra? A comparação de duas ideias, né? Então, por exemplo, ao invés de você falar assim, os jovens estão na puberdade, né? Os jovens, os sujeitos da pesquisa foram jovens que estão na puberdade, por exemplo. Você coloca, os jovens estão na flor da idade. Eu já vi isso em texto, que eu revisei. E aí a gente, na revisão, não só faz a correção da ortografia e gramática, a gente também apresenta algumas sugestões para vocês. Eco. Já leram um texto que parecia que estava dando eco? Né? Principalmente se a gente lê em voz alta. Uma dica importante, leia o seu texto em voz alta, para ver se não tem, por exemplo, esse objeto é sempre lembrado, mas pouco estudado, especialmente dentro do tema abordado. Fica cansativa a leitura. E você não vai querer cansar o seu leitor, principalmente seu futuro orientador, certo? Pleonasmo é um outro desvio de estilística. A grande maioria não pode.
há décadas atrás. Desnecessário. Pilares fundamentais. Desnecessário também. E aí, estão acompanhando? Estão anotando? Estão conseguindo pegar tudo? Vou passar para vocês um resumo também, até o final da nossa semana, um resumo das lives. Deixa eu acenar para o pessoal. Sejam bem-vindos, quem está chegando agora. Muito bem. A nossa quinta dica, né? O quinto erro muito comum dos textos que a gente recebe enquanto professor, avaliador: desvios de pontuação. Já leram um parágrafo que vocês estão lá na quinta, sexta linha e não conseguem mais identificar qual que é a ideia central daquele parágrafo? Ele precisa ser reescrito. E é isso que vocês vão fazer no texto de vocês. Encontraram lá, porque, gente, esses desvios que eu estou falando, ok, muitos são desconhecidos por vocês e realmente vocês precisam estudar mais gramática. Mas alguns, como eu disse no início, passam despercebidos e a gente só consegue encontrá-los quando a gente faz uma leitura mais atenta daquele texto. Então, se você percebe que o seu texto ele tem parágrafos com 10 linhas, por exemplo, que é muito comum, se o seu texto não torna a leitura agradável, fluida, né? Se você está usando muitas vírgulas, muitos conectivos, e, que, também, afinal, a partir, você vai reescrever sua frase. Como? Prefira frases curtas. Tem lá uma frase de 10 linhas, transforma em 2, 3. Como eu disse, a escrita científica precisa ser direta, precisa ser objetiva. Será que você não colocou palavras que podem ser retiradas dali? Então, qual a minha dica na prática? Como que vocês têm que fazer essa questão, esse erro muito comum que é a questão da pontuação do seu texto? Quando você chegar à terceira, quarta linha, dependendo da mensagem que você quer passar, do contexto, tente colocar um ponto final ali. Quase sempre é possível e o seu texto ganha muito mais clareza e organização. Coloca o ponto, coloca uma palavra, um conectivo para poder retomar o que você falou anteriormente. Tem várias formas de fazer isso. Lembrando que a vírgula ela é usada para dar continuidade de pensamento. Então, se você vai enchendo o seu texto de informações, o seu leitor vai chegar um momento que ele vai ter que reler o seu texto, ou seja, vai perder tempo. E hoje, a gente precisa ganhar tempo. E não vai, como eu disse, pode até pular para outro parágrafo para ver se no próximo ele consegue entender a ideia do seu texto. Sexto desvio. Desvio de sintaxe. O que é sintaxe, Karine? Não lembro. Lembro que a professora de gramática falava isso lá no ensino médio. É a parte da gramática responsável pela disposição das palavras na frase e também das frases no seu texto. É a relação lógica entre as frases. Tá? E esse problema de desvio na sintaxe, ele é causado por mau uso de concordância, tanto em número, singular, plural, principalmente quando o sujeito está muito distante do predicado, e também de gênero, masculino, feminino. Eu tenho certeza, se você pegar o seu texto, deixar ele descansando ali uma semana, pegar o seu texto para ler, imprime, leia em voz alta, ou então pede para alguém ler para você e fala: você entendeu o meu trabalho? Explica para mim o que você entendeu, onde eu quero chegar. É muito bacana ter essa troca. Inclusive, lá no grupo do WhatsApp, eu compartilhei com vocês, na quinta-feira, uma ficha de autoavaliação do texto de vocês. Vocês podem avaliar o próprio texto, mas vou dar outra ideia aqui. Vocês podem também trocar o seu pré-projeto com um colega da mesma área, de outra área, mais experiente de preferência,
ou um professor e pedir para ele responder aquele formulário. Então, além do seu formulário, você tem o formulário de outra pessoa para te falar, realmente você precisa melhorar esses pontos. Ou então, não, esse ponto para mim tá claro, vocês vão conversar e você vai ver, decidir o que é mais interessante ou não. Voltando aqui para o desvio de sintaxe, o nosso sexto erro, muito comum na redação científica, é também, além do mau uso da concordância, o desvio de regência. Aquela perguntinha que a professora ensinou para vocês também. Quem confia, confia em. Quem gosta, gosta de. Eu recebo muitos textos. Por exemplo, visar. Visar a investigação. Tem crase. Muita gente não põe. Referir-se a. É outro verbo muito comum. Tem a crase também. Então você vai identificando ao longo do seu texto se tem ou não crase. E é bacana, por exemplo, eu tenho uma cliente que eu já falei com ela, você escreve muito bem, mas você precisa estudar crase. Enquanto professora do ensino superior, você precisa, enquanto pesquisadora, você precisa, porque quando você não conseguir mandar seu texto para mim, esse desvio vai passar despercebido. O sétimo erro, repetição vocabular. Fica cansativo o texto quando você fica repetindo. Na mesma frase, às vezes tem a palavra 3 vezes. Então, o que você vai fazer? Você vai substituir o termo repetido por palavras que o retomem. Um pronome, por exemplo, usando pronomes dele, ele. Tem muita gente, agora eu me lembrei de um termo que tem sido usado com muita frequência para retomar outras palavras e que está incorreto. Mesmo. O mesmo refere-se a. Se você usa esse termo para se referir, para retomar o que já foi dito, tá errado. Não é assim que ele é usado. Então, quem não sabe, pesquise sobre isso, anote aí e pesquisa. Vocês podem também transformar aquele verbo que está repetido, substituí-lo por um substantivo equivalente. Esse exercício é muito... a gente faz bastante aqui quando revisa o texto. Tem vários verbos repetitivos, parece uma poesia, ele vai repetindo o verbo no infinitivo, por exemplo. Então o texto tem o eco, dá eco. Ou então repete o verbo toda hora. Os autores afirmam que. Fulano e cicrano afirmam que. Não dá, a gente precisa substituir. E outra questão também que eu não posso deixar de falar é que os termos conceituais, eles precisam sim serem repetidos para não confundir o seu leitor. Por exemplo, eu utilizo na minha tese a expressão autoria escolar. Só que outros autores utilizam outro termo, um termo correspondente para falar de autoria escolar também. Mas eu digo no meu texto o porquê eu estou usando, pode até colocar uma nota de rodapé explicando que você está usando, apesar de terem outros termos, outras expressões serem usadas, você optou pelo termo usado pelo autor tal durante toda a sua escrita. Você já explicou para o seu leitor, ótimo. Então, para não confundi-lo, ela está falando de quê? De autoria escolar, de autoralidade, de que ela está falando? Peraí, eu estou confusa. Prestem atenção para ver se vocês não estão sendo incoerentes em relação a isso. E sempre bom lembrar que o nosso idioma, ele tem um vocabulário muito rico. Então a gente precisa usar e abusar disso. Tenha um dicionário, um bom dicionário, todo pesquisador precisa ter, todo mundo que trabalha com escrita, um bom dicionário, mais de uma gramática para você fazer sua consulta. E não é para ficar ansioso, meu Deus, eu tenho que aprender
toda a gramática antes de entrar no mestrado ou doutorado. Não, mas você precisa começar. E aí daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, você vai perceber como está a sua escrita. Quando eu olho o primeiro artigo que eu publiquei lá em 2011, eu falo, caramba, eu não sabia escrever. E aí eu olho a minha dissertação, comparo com a minha escrita da tese e falo, nossa, como eu melhorei. Apesar de trabalhar com escrita, apesar de ser da área de letras, revisora, a gente sempre pode melhorar. Porque a gente faz muitas leituras, né? E com essas leituras, com a prática de escrita, sempre caminhando juntas, a gente consegue ampliar o nosso vocabulário. Isso acontece, né, isso acontece sempre. Não tem como acontecer se você não é um pesquisador dedicado. 8º erro muito comum. Quem aí tem queísmo? Queísmo, o que é isso? Eu até já tenho uma publicação a esse respeito. O termo que, né, o pronome relativo, a conjunção, tem múltiplas funções no texto. A nossa tendência é ficar usando o que. Então, eu sugiro que vocês façam aquele mesmo exercício, aquela mesma dica que eu passei para vocês em relação à repetição de palavras. Vocês vão verificar, geralmente o que aparece em frases longas. Você vai transformar essa frase longa em 2 curtas, por exemplo, e vai tirar pelo menos um que. Às vezes tem uma frase com 5 que. Eu já marquei, inclusive, eu marco em amarelo, marco de outra cor para a pessoa conseguir enxergar, conseguir identificar. Você pode, inclusive, no Word, fazer essa busca. Né? Será que essa palavra está aparecendo muito para mim? Será que eu sofro de queísmo? E aí você vai também, né, além de dividir esses períodos longos, substituir por um termo, né, um pronome, como eu já disse, outra conjunção, outra palavra, para retomar o que você disse anteriormente. Você vai reescrever a sua frase, você vai explicar com outras palavras o que você já escreveu. Último erro, muito comum, a falta de cuidado em relação ao novo acordo ortográfico. Esse acordo, ele começou a ser ensinado, eu, por exemplo, comecei a falar do novo acordo ortográfico lá em 2012, não, 2009, eu comecei a ministrar palestras sobre o novo acordo ortográfico. E aí ele seria, né, as editoras teriam até 2012 para poder reformular, depois a gente ganhou mais um tempo, foi até 2016. Tem sites, né, sites do governo federal, a Academia Brasileira de Letras tem aplicativos para você poder consultar quais palavras mudaram ou não. Então, se a gente pensar 2016 para 2021, concordam que já deu tempo para você se atualizar em relação ao novo acordo ortográfico? Eu vou aqui citar alguns dos mais comuns. O uso do hífen, né, para separar os termos, como micro-ondas, micro-organismos, trema. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso mandar, me mandem mensagem no privado com o e-mail de vocês, eu posso mandar um material também do novo acordo ortográfico, eu tenho bastante. Além do hífen, o trema caiu, não tem mais trema, esse a gente já não usava, né? Então eu acredito que vocês não usem né, mesmo. Acentos em vogais repetidas, leem, voo, creem, essas vogais dobradas, não tem mais acento. Ideia, não tem mais acento. Estreia, paranoico, os ditongos, paroxítonos. Acento diferencial. Antes o verbo parar, né, o para, tinha acento para se diferenciar da preposição. Agora não tem mais. Mas tem alguns, né, sempre tem exceções. Apesar do novo acordo ter vindo para poder facilitar a nossa vida, continuam com as exceções. O acordo continua com as exceções. Então, o por
verbo por, sinônimo de colocar, ele continua com acento, para se diferenciar da preposição. Porque em algumas frases, se não tivesse esse acento diferenciado, eles poderiam confundir o leitor. A frase poderia ficar ambígua. E pode, com acento de pode, para diferenciar o passado e o presente. E aí, alguém se identificou com as dicas? O Estevão tá falando aí da autoescola. Alguém se identificou? Ih, eu sofro de queísmo. Ih, não sei nada do novo acordo. A Alessandra tá até presente, ó, para poder falar gramática e concurso, dar dicas sobre escrita. Então você que quer ser pesquisador ou que já é pesquisador e sente insegurança na hora de escrever, fica inseguro, será que o meu texto está bom? Né? Ou então deixa para fazer em cima da hora, não deu tempo de revisar. É muito ruim a gente, enquanto professor, ouvir isso do aluno. Ah, Karine, não deu tempo de revisar não, depois da banca eu reviso. E eu principalmente não gosto de ouvir. Ou então ouvir também que eu tenho facilidade, eu sei escrever, para mim a escrita é tranquila, eu não vou mandar para revisão não. Aí na hora da banca, na hora da avaliação, você tem que ouvir dos seus colegas que está faltando uma vírgula, que está faltando um acento. É complicado. E aí o avaliador, preste atenção, você está mostrando a sua imagem, né, vendendo a sua imagem ali no seu texto, concordam? Então você já está mostrando o que para o avaliador? Que você não tem o cuidado com a escrita, que você não domina a redação científica, ele pensa assim, não deve ter muita leitura, e como que vai ser quando ele entrar aqui? E aí ele recebe um pré-projeto, que vai ser o pré-projeto de vocês, revisado. Ele vê que você teve o cuidado de reler o seu trabalho, que você conhece as normas gramaticais, ortográficas. É outro nível, né, gente? Então eu espero que vocês coloquem tudo isso que eu passei para vocês em prática. Sinceramente, vocês conseguem colocar, estejam sempre se atualizando. Não é só olhar no dicionário como escreve a palavra, ou então, pelo amor de Deus, usar sinônimo de ordem, por favor. Vocês precisam aprender. Então, assim, vocês se depararam com uma palavra, leram um artigo, vai anotando, não conheço essa palavra. Ou então, olha como tal autor escreve, olha o estilo desse autor, me identifiquei. Vou passar a praticar a partir desse estilo que ele usa. Tá? Foi assim que eu consegui aperfeiçoar a minha escrita, porque a gente não nasce pronto, a gente precisa praticar tanto a leitura quanto a escrita. E aí, gente, muita coisa, né? Passei muitas informações para vocês, eu espero que vocês tenham tido sacadas, ideias, que vocês coloquem em prática agora, leiam, escrevam, revise, se necessário, o seu texto depois da releitura, porque às vezes a gente lê também e fala, não, tá tudo ok, e realmente não deixei passar nada. Mas na maioria das vezes a gente acha uma vírgula fora do lugar, né? Peça ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda para um professor com mais experiência. Tem sempre aquele da família que tem facilidade, né, com a gramática, sempre tirou nota 10. Passa para ele com antecedência, por favor. Passa para ele fazer leitura, ou pesquisadores de outras áreas, pesquisadores da sua área mesmo. E aí, se você perceber que o texto está cansativo, repetitivo, que não está claro, você vai reescrever. Vocês não precisam ter vergonha de mostrar seus textos para as outras pessoas. Eu também já tive essa vergonha. Eu não vou mostrar não, nossa, e se tiver muita coisa errada? Mas aí, se você não tiver esse feedback, se você nunca tiver esse feedback de um colega, de um professor, principalmente do seu orientador, você vai acabar passando vergonha depois quando você envia para uma banca, como a banca do processo seletivo para ingresso do mestrado e doutorado,
para uma revista, para um evento. E aí, como eu disse, né, ninguém aprende a escrever da noite para o dia também. Vocês precisam praticar e precisam ler trabalhos com qualidades, trabalhos anteriores. Quem já pesquisou sobre esse assunto? É muito importante que vocês saibam e que eles sejam essas referências, sejam referências para o trabalho de vocês, para o pré-projeto aprovado de vocês.